que é a noite da família, falar sobre a nossa casa. A nossa casa. Mas que casa? A casa que cada um de nós temos, a casa que cada um de nós construímos. Nós temos um lar, nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos uma casa. A casa é o lugar onde moramos, onde habitamos, não é? É aquelas 4 paredes com divisões, em que temos o lugar de receber, o lugar de comer, o lugar de nos limparmos, o lugar de descansarmos, enfim. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso, sobre essa casa. E cada cômodo dessa casa, cada lugar dessa casa, os alicerces dessa casa, tudo tem a ver com a nossa casa família, com a nossa casa lar, com a casa que somos, não é? É interessante quando alguém pergunta assim, para uma pessoa, um homem ou uma mulher, você é casado? Você é casada? Não é? A palavra casado, casada começa com o quê? Com casa, não é? Começa com casa. Então a casa tem a ver com o casamento, tem a ver com aquilo que edificamos, com aquilo que construímos, com aquilo que erguemos, não é? E a irmã Beth está lembrando que casamento começa com casa. E como toda casa ela precisa ter um fundamento, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 3, para que nós possamos compreender algo aqui muito interessante. Primeiro, eu quero ler o versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Já achou aí? Diz assim a Bíblia: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da nossa casa, o fundamento do nosso lar, não é outro senão quem? Para que tenhamos um lar fundado, firmado, edificado, abençoado, a Bíblia diz que não há outro fundamento, irmão. Irmão Zé Carlos, falando ainda há pouco, disse, né, das situações que estão vivendo as famílias, do que está ocorrendo, do que está vindo contra a família. E se nós tivermos esse fundamento, se a sua casa tem esse fundamento, se o fundamento do seu lar, da sua casa é Jesus Cristo, eu tenho certeza que a nossa casa, a sua casa, a nossa casa não será abalada. Agora, eu quero ler o versículo 10, daqui a pouco, Mambete, tem outro texto aí. O versículo 10, olha aí, eu li o 11 primeiro, agora o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo está falando, não é, do fundamento que ele trouxe, o evangelho, o conhecimento, a revelação de Cristo. E aí ele diz, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. O que Paulo está mostrando e o que a Bíblia está falando, irmãos, é que nós todos nós, temos um fundamento só, o qual é Jesus Cristo. Ele é a razão, ele é a rocha, ele é o alicerce do nosso lar. Agora, a recomendação de Paulo para nós que somos casados, nós que somos família, é essa aqui. Veja cada um como edifica. Como é que estamos formando a nossa casa? Como é que estamos estruturando a nossa casa? Como é que estamos erguendo a nossa casa? Interessante que a Bíblia diz também em Lucas 6:48, abra a sua Bíblia aí, esse texto está em Mateus também, mas eu gosto mais de Lucas. Lucas me dá uma profundidade nesse versículo aí. Lucas 6:48, pastor Roberto está falando que ninguém pode pôr outro alicerce. O alicerce é Cristo, a rocha é Cristo. Quando você constrói alguma coisa, você tem que furar até achar pedra, até achar rocha, né? E ele está falando sobre isso, e eu gostei desse versículo aqui, que diz, 6:48 de Lucas, é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo. Eu gosto desse bem fundo aqui de Lucas. Mateus não tem bem fundo não,
Mateus só tem que ele edificou, né? E pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve a palavra de Deus, como o que a gente está falando nessa noite, e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então o alicerce é Cristo, mas nós construímos sobre esse alicerce. E para construir, Lucas diz aqui, abre bem fundo, não deixa nada superficial, vai furando até encontrar segurança. Quando você encontrar segurança, você vai colocar ali os alicerces sobre essa rocha e ela nunca vai se abalar. Amém, irmãos? Agora abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Vamos para lá. 1 Pedro capítulo 2. No versículos 4 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz o versículo 4 assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o verso 5 aí. A Bíblia manda chegar-se a ele pedra viva no 4. E o verso 5, Pedro afirma: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Observemos, irmãos, que Paulo fala do fundamento. Jesus aqui em Lucas, através do Evangelho de Lucas, mostra a necessidade de se cavar bem fundo para achar ali rocha e sobre essa rocha edificar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E aí Pedro mostra para nós o que nós somos nessa construção, nessa edificação. O que nós somos na verdade? Pedro diz que nós somos pedras vivas. Cada um de nós, no nosso lar, na nossa família, não é? Nos constituímos nessas pedras. Você, sua esposa e seus filhos se constituem para Deus em pedras vivas. E através de nós, Deus edifica o quê? O que tem edificado aí? Uma casa espiritual. A casa que nós moramos, irmãos, é uma casa de quê? Como é a casa que moramos? Pedra, barro, tijolo, cimento, areia, né? Enfim, é a casa que moramos. Mas Pedro aqui está indo além daquilo que moramos. É a casa em que, o ambiente em que vivemos. É aquilo que realmente somos como casa espiritual. Pedro está dizendo que existe uma casa de pedra, de tijolo, existe. É onde nos abrigamos, não é? É aquilo que nos abriga. Mas Pedro diz que nós somos casa espiritual. Como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Então, o propósito de Deus para nós é que cada um de nós saibamos construir sobre este fundamento, sobre esta rocha, uma casa espiritual. E a gente sabe que cada casa, irmãos, ela tem cômodos, não é verdade? Hoje em dia, as casas estão fazendo umas casas novas que chama loft, né? Que é só um ambiente. E separa-se por algum quadro, alguma coisa. Mas o normal... O que foi, Cláudia, que tu falou aí? Você riu? Só um ambiente. É só um ambiente, né? Aquilo grande assim, separa por quadro e tal. Mas nós sabemos que a nossa casa, ela tem um quarto, ela tem sala, né? A gente prepara a cozinha, a sala, a gente sabe tudo o que acontece nesses lugares. Irmãos, e família é isso, sabia?
A família é o que acontece na casa. A família é o que acontece na cozinha. Por exemplo, cozinha é lugar de quê? De provisão. De provisão, de alimentar, não é verdade? Você olha para a cozinha, você sente o quê? Fome. Você olha para a geladeira, você faz o quê? Você quer abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer. Então, para edificar a nossa família, nós também temos que pensar na casa. Quando você olha para uma cozinha, você vê uma comida para ser feita, alguém para fazer aquela comida. Isso tudo é família. E isso é passado de geração em geração. Uma mãe que cozinha bem, tem prazer em cozinhar, ela vai passar o que para a filha? O que é bom. Agora, uma mãe que não cozinha nada, que não quer cozinhar, que é super atrasada, super bagunçada com tudo, o que o filho vai aprender? A mesma coisa, gente. Isso é família. Então, quando a Bíblia diz que nós somos edificados casa espiritual, quando lá dentro de nós está tudo arrumadinho, aqui fora também está, sabia? Então, quando eu penso na cozinha, eu penso na minha família alimentada, eu penso na minha família sentada à roda de uma mesa, porque a Bíblia não fala de muitos móveis, fala de cama algumas vezes, quando alguém está deitado lá, como Paulo chegou na casa daquele homem que era paralítico. Como é que era o nome daquele homem? Que ele disse assim, levanta. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, que a filha dele estava na cama, levantou. Quando Jesus curou o paralítico e disse, pega a tua cama e anda. Mas a Bíblia fala no Salmo 128, mostrando o retrato de uma família, que nessa casa tem uma mesa. E se a mesa não é na sala, ela é na cozinha, mas mesa é lugar de comer. Amém, irmãos? Então, cozinha fala disso, de organização, de provisão, fala de responsabilidade do homem para trazer e da mulher para fazer. Cozinha fala de economia. Quem sabe disso, irmãos? Que cozinha fala de economia? Ou não? Sabe? Ou não? Se conhece uma família pelo lixo da casa, sabia disso? Se conhece uma família pelo lixo, quanta comida jogada fora. Esse negócio, né? O marido fala assim, eu não como arroz de ontem. Ah, come. Se a mulher souber fazer um arrozinho, né? Um já te vi, ou em francês fala, restaudanté, como é que é? Resdonté. Sabe? Você come, é só saber fazer, é só saber melhorar. Mas nós temos que edificar a nossa casa espiritual pensando na nossa família, irmãos. Porque a gente pensa em edificar a casa espiritual, aqui está. Para você oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí a gente pensa, nós só vamos orar, só vamos ler Bíblia, só vamos frequentar o culto. Não, a casa espiritual ela é completa. É por dentro e é por fora. Amém, irmãos? Vai refletir o espiritual no material e vice-versa. É isso que Deus quer para a nossa vida. Então, começamos pela cozinha. Como é que está a sua cozinha? Tem tempo para a família comer? Tem um tempinho para sentar à mesa? Eu estava conversando com uma irmã muito ocupada e ela disse, olha, eu tenho meus filhos já adultos, solteiros ainda, e até hoje, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo faz faculdade. Mas uma das refeições tem que sentar junto. Uma delas. A gente não pode sentar todas, mas uma delas é prioridade sentar para conversar. E isso fala de casa espiritual, saiba disso. Porque quando nós sentamos com os nossos filhos, nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir o que eles querem conversar. Isso se constitui num alicerce tremendo na nossa família. E o que eles aprendem na nossa casa é o que eles vão fazer também na casa deles. Então esse cômodo dessa casa espiritual é muito importante para nós analisarmos nessa noite. A irmã Beth está falando de cozinha e eu estou pensando aqui na sala. A sala é exatamente o lugar onde recebemos as pessoas, não é? E a sala é o quê? A sala é lugar de quê? Hein? É a porta de entrada da casa, não é? É onde entramos
E certamente tem um lugar onde nos assentamos e ali conversamos, não é? Ou você recebe a pessoa já entrando no seu quarto, como é que é? Em vez de entrar na sala, você, não entra aqui não, entra aqui, a gente entra no quarto, é assim? Não. Normalmente abrimos a sala, a porta da sala, e ali recebemos a pessoa, né, recebemos o convidado, para poder conversar. E essa conversa, irmãos, esse conversar aí, tem a ver com o que Pedro diz aqui, no 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A irmã Beth estava falando da mesa, né? O Salmo 128 diz, seus filhos em volta da sua mesa, onde podem ali estar tomando as refeições juntos, partilhando o dia a dia juntos. Agora veja aqui a sala. É quando nós entramos, quando nós chegamos na nossa casa, aí temos a sala. Primeiro acesso à sala. E o versículo 7, 1 Pedro capítulo 3 diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vejo aqui duas situações interessantes. Primeiro, quando diz entendimento, lugar de se entender as coisas, de se conversar, de se resolver, é onde? Na sala. Quando Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual, irmão, e como a irmã Beth acabou de dizer, o espiritual está vinculado à nossa vida o quê? Material. E o espiritual vai refletir no material, e o material vai refletir no espiritual. Se nós não temos tempo como família para buscar esse entendimento aqui, ó, que Pedro está falando, se a gente não tem tempo para se entender, não tem tempo para conversar, não tem tempo para bater os papos, não é, da família, do dia a dia, sabe? Se não há espaço para esse entendimento, se não usamos a sala da nossa casa para esse momento de entendimento aqui, o que hoje normalmente se vê numa sala de casa é o quê? É um sofá, uma televisão na parede, aí todo mundo senta ali, aí liga a televisão, aí vamos assistir o que agora? Vamos assistir Tom e Jerry, aí vai lá, o gato correndo atrás do rato, o rato correndo atrás do rato, e fica aquele negócio, aí todo mundo ri, e tal, e tudo, e tal, aí acabou, aí que horas são? Ih, já está na hora de dormir. Ó, o filho vai dormir para um canto, a filha vai dormir para outro, aí o marido fala, amanhã eu vou acordar mais cedo, já vou embora. Aí a mulher diz, eu queria conversar com você, hoje não dá que eu estou cansado, amanhã a gente conversa. O entendimento foi inclusive o casal que deixa para se entender no quarto, na cama, geralmente dá problema na vida sexual. Nós falamos sobre isso aqui, sobre a palestra, né, de sexo. Esse negócio de conversar na hora de dormir só dá confusão. Por isso que tem que ser na sala. O entendimento é na sala. Até porque o versículo não é só para marido e mulher. Nós estamos falando para a família. Sabe? Então sala para mim, irmãos, é lugar de tempo de qualidade. Conversar, se entender, conversar com os filhos, ouvir, dar um conselho. É na sala, porque depois que ele entra no quarto dele, ele está na privacidade dele, está no computador dele. O Roberto falou da televisão na sala, mas o pior que a televisão na sala é o computador no quarto. Hoje em dia, a luta é para se ter um computador e cada um fechar a sua porta. Depois que eu fecho a porta do meu quarto também, as meninas já não vão mais querer bater na porta para vir conversar. Então a sala é lugar de tempo de qualidade. Sala para mim também é lugar de lazer, sabia? Lazer, sentar junto, bater papo, comer, fazer sessão pipoca. Na minha casa tinha sessão pipoca, sabe? Porque a gente via um filme juntos. E comia pipoca juntos. Tem uma época que os filhos crescem, né? E eles já não estão mais com tanta vontade, mas eles acabam vindo até para não quebrar o vínculo.
É aquele vínculo da mesa, né? Eu vejo uma coisa na família do pastor Roberto, e eu entrei na família dele, né? Eu sou mineira, de raiz mineira. Ele é nordestino, e a família dele é muito alegre, muito bagunceira, e eu que não sou boba, passei por lá de lá. Né? Então é como se eu fosse mesmo da família dele. Todo mundo não diz que eu sou cunhada, pensa que eu sou irmã, né? E hoje eu sou a mais velha, elas já falam que eu sou a bola da vez, né? Quer dizer, todo mundo já morreu, minha mãe, meu pai, a mãe dele, só falta eu que eu sou. Poxa, gente, cada de um aninho só, que eu sou mais velha do que ele, 1 ano e pouco. Já dizem que eu sou a bola da vez, então eu sou a matriarca da família. Mas a família dele sempre sentou-se à mesa com meu sogro. São 8 filhos, fora os vizinhos, papagaio, periquito, todo mundo estava lá. Hoje em dia os sogros foram embora, a mesa continua. Nós continuamos nos reunindo ou na minha casa ou na casa da minha cunhada Isabel, porque esse negócio de mesa é de Deus. E sala também, irmão, lazer em família é de Deus. Sabe por quê que os nossos filhos procuram tanta coisa fora? Porque eles não têm lazer conosco. Eles não têm aquele momento gostoso conosco, da gente compartilhar com ele. Papai e mãe, tudo é errado. Ninguém pode falar nada que já está errado. Quer dizer, a gente tem que ter um tempo de qualidade. E esse versículo que o pastor Roberto leu... Falar aqui. Esse versículo, quero falar só uma coisinha mais. Esse versículo que ele leu aqui... Ela quer roubar meu versículo. Não, eu vou falar uma coisinha que você não vai falar, tá? Eu vou te devolver. Quando manda habitar conosco, com as mulheres, com entendimento, dando honra às mulheres como vaso mais fraco, você sabe o que é esse dar honra aqui? É dar um desconto. Dá um desconto para mim, por favor. Dá um desconto para as mulheres. Mulher, toda ela é emocional. Mulher se aborrece com o olhar. Mulher se aborrece com uma palavra. Você não, você fala, ih, que besteira. Meu Deus. Mas a gente é assim. Mulher se aborrece com qualquer coisa, então dá um desconto. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você der esse desconto e falar, não, ela está nervosa, ela é emocional, eu tenho que entendê-la, as coisas vão dar certo, né, Márcio? Tem que dar desconto, não tem? Não tem, Edivan? Eita, Jesus, um descontão, né? Prepara logo um talão de desconto aí, irmão Jorge, irmão Fábio, né? Prepara um talão de desconto, fala, vou te dar um desconto hoje. É isso, né? Aí. É aí que a gente se entende. Mas aí, eu falei para vocês que esse versículo eu vejo 2 coisas. Primeiro, na palavra entendimento, tudo isso que irmã Beth falou e muito mais. Aí diz o final do versículo aí o quê? O que mostra o final do versículo aí? Para que não sejam impedidas o quê? As vossas orações. Quando eu estava olhando isso aqui, eu me lembrei do que Jesus disse, irmão. E vós, quando orardes, faz o quê? Quem lembra? Entra no seu quarto, não é? Ou no seu aposento, como outras, não é? Normalmente a gente não faz da sala um lugar de oração, a gente não faz da cozinha um lugar de oração, a gente não faz do banheiro um lugar de oração. A gente faz o que lugar de oração? O quarto. Não é? Sempre procuramos este lugar para orar. E aí, veja o que a Bíblia coloca. Se não houver um entendimento na sala, não adianta você se esconder no seu quarto e querer resolver as coisas lá com Deus e tal, discutir, fazer a sua oração para lá, o outro fazer a oração para cá. Porque esse tipo de oração, quando não há entendimento, a Bíblia diz que ela é impedida. Por que Deus impede ou permite que essa oração seja impedida, irmão? Vocês já perceberam um casal desentendidos, faltando entendimento, compreensão, orando um pelo outro? Hein? Deve ser um desastre, né? Aí o marido ora pela esposa, Senhor, ou tu converte ou tu leva, Senhor. Mas aí tem uma oração dela também, fala a tua, depois eu vou falar a minha. Qual é a sua? Fala aí. A irmã ora também, Senhor, me dá paciência, Jesus. Eu preciso de paciência com esse homem. Jesus, me dá graça.
como é que eu posso ir para a igreja? Senhor, me dá graça. E vai orando. Afinal, ela disse, mas não me dá força, não. Se tu me der força, eu quebro ele todinho. Então, irmãos, tem que haver entendimento, não é? Para que esse final aqui, ó, senão vai ser impedido as nossas orações. Então, nós temos que buscar na sala esse entendimento, essa compreensão, para a gente poder chegar no quarto, não é? E no momento da oração, a gente chegar como a Bíblia manda. Sabe como é que a Bíblia manda? Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, como é que é? Isso será feito por vosso Pai que está no céu. Tem que haver concordância. Mas será que a gente pode orar quando não há concordância? Ou a gente só pode orar quando há concordância? O bom de Deus é isso, irmão. Pode orar os dois quando não há concordância. Como? Ora junto, fala, Senhor, tu sabe que a gente não está chegando a um acordo. Mas aí vão ter que orar pela situação. Ou então, os dois orando juntos, Senhor, nós não estamos chegando a um acordo, nós estamos no impasse, nos dá sabedoria, nos dá graça. Só em orar, o coração da gente já quebranta, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Se a gente for orar só quando a gente estiver bem, irmão, tem aquele dia que a gente está querendo puxar o cabelo de um. Sabia? Mas você precisa orar. Aí você vai orar o quê? Ah, Jesus. Que nada, irmão. Fala mesmo, Jesus, eu hoje estou um arara. Sabe? Eu hoje não estou bem, eu hoje estou com raiva, meu coração hoje está assim, está assim. Ué, é nessa hora que o Espírito Santo vai nos quebrantar, irmão. Porque a gente ficar diante de Deus, fazendo firula, achando que engana Deus, sabe? A gente sabe história tremenda sobre oração, que não adianta, Deus não se deixa zombar, Deus fica zangado, você orando ali, Senhor, eu te adoro, porque tu sabe, e ele vendo como é que você vai, mas esse meu servo está pensando que eu sou o quê? Sabe, que aí está zombando de mim, eu que sei tudo. Então mesmo quando o casal não chegar ao entendimento, levem o impasse, levem o desentendimento. E eu estou falando, irmão, porque nós somos muito diferentes. Teve várias situações na nossa vida que nós não concordávamos. Então é melhor fazer o quê? Leva para o Senhor. Senhor, eu acho que deve ser assim. Ele acha que deve ter misericórdia de nós. Ou me dá quebrantamento, como uma vez lá quando nós não tínhamos carro lá em Uberaba, que ele orava para Deus dar um carro velho. E eu detesto o carro velho. Eu não gosto de empurrar carro, irmão. Carro velho só dá tribulação. Mas ficamos um ano, não foi? Andava 40 minutos para ir para a igreja. Ela não concordava e resolveu andar. Aí eu falei, eu vi que o negócio estava feio, eu não concordava com o carro velho. E ele não alcançava fé para pedir um mais novo, né? Eu nem queria um 0, mas um mais novinho. Aí eu falei, tá bom, Jesus, eu concordo com ele. Manda o carro velho. E mandou o carro velho. Mas quem empurrou o carro velho na rua fui eu. Entendeu? Que a gente já sabe como é que eu não sei dar tranco no carro. Então, até essas coisas, irmãos, que a gente não concorda. Se você não concorda em comprar alguma coisa, se você não concorda em adquirir isso ou aquilo, orem, até pela não concordância. Porque essa oração Deus recebe. Não precisa ficar sem orar e ir emburrado para o quarto. Já que nós não concordamos sobre isso, então vamos botar uma pedra agora. Não vamos continuar o conflito, é conflito para depois. Vamos orar sobre isso. Senhor, nós não concordamos, mas tem misericórdia de nós. Porque apesar de nós não concordarmos, nós nos amamos. E a vida continua. E lá na frente, Deus dá a solução. Amém, queridos? Pois bem, cozinha é lugar de provisão, de alimentação. Nós temos a sala, lugar de entendimento. Mas eu vou deixar o quarto, o lugar de convívio, por último. E existe um outro lugar na nossa casa que todos nós frequentamos. É o banheiro. O banheiro da casa. Não é? O banheiro é lugar para quê?
É lugar de limpeza, de asseio, não é? Quando Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual, irmão, na nossa casa espiritual não pode faltar o lugar do banho, o lugar do asseio, o lugar da limpeza, o lugar da purificação. Não é? É ali no banheiro que você vai se limpar, você vai se lavar, você vai sair dali uma outra pessoa. Quando você chega em casa sujo, depois de um dia, né, da poeira e tal, do trabalho, o que você faz? Normalmente. Você procura o quê? O banheiro. Porque você precisa se lavar, você precisa se limpar, você precisa se trocar, você precisa, não é, melhorar a sua aparência. E banheiro, nessa casa espiritual, tem a ver com o quê? Com limpeza. E muitas vezes, irmão, no nosso dia a dia, nós nos sujamos, não é? Nós nos manchamos, nós nos maculamos. E nós precisamos entender que todos nós precisamos de limpeza. Quando Jesus, Mambete está lembrando aqui, vou falar disso, né? E ela já está abrindo a Bíblia. Quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, aqui em João capítulo 13, abre a sua Bíblia aí. Não é? Abre a sua Bíblia aí. Olha só. Jesus Cristo aqui em João capítulo 13. Ele, no momento da ceia, né, antes da Páscoa, a Bíblia diz aqui, sabendo que era chegada a sua hora, ele reúne ali o seu colégio apostólico, deita água numa bacia, começa a lavar os pés, e aí Pedro, no versículo 6, aproxima-se e diz: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro no verso 8: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás. É interessante essa expressão nunca, não é? Nunca é um negócio que não tem fim, né? Como é que é esse nunca aí? Hein? Tem fim não, né? Nunca. Com Deus eu digo, nunca diga nunca. Quem diz nunca para Deus, ah, meu papai, vai demorar na fila. Não é? Nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu o que para Pedro? O que está escrito aí? Se eu não te lavar, não tens parte comigo, irmão. Você já percebeu uma coisa? Quando nós chegamos em casa, aí a família está nos esperando, né? Já está lá a esposa, está os filhos. Aí eu chego da rua, suadão e tal. Normalmente, né, você chega aí, olha, a janta já está pronta. Aí quem que a família está esperando? Eu cheguei em casa, da rua, a janta está pronta. O que que a família está esperando? Que eu vá me lavar. Eu tenho que passar pela sala, enfim, procurar o lugar de limpeza e me lavar. Isso na vida espiritual tem a ver com o quê? Com a nossa purificação. Quando o irmão Márcio veio aqui agora, ainda há pouco, no início desse culto orar, quem lembra da oração que ele fez? Quem lembra? Senhor, perdoa os nossos pecados. Não foi assim? Foi. Estamos aqui, Senhor, precisamos de, né, pecamos, transgredimos, erramos, precisamos de quê? De limpeza, de purificação, de perdão. E o banheiro, irmãos, é esse lugar. É ali que o Senhor nos lava, é ali que a gente vai, sabe, lavar-nos de tudo. Porque aí quando você retorna limpo. E foi isso que Jesus estava fazendo aqui. E quando ele disse para Pedro: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Isso aqui fala para a nossa família. Sabe? Se a gente não se lavar dos nossos pecados, se a gente não se purificar, irmão, a gente acaba ficando isolado dentro de casa. Não é? Isolado da família. Os filhos que transgridem se isolam dos pais, os pais que transgridem se isolam dos filhos, aí fica aquela família isolada, né? Cada um na sua
na sua sujeirinha para lá, sua sujeirinha para cá, e aí ninguém confronta um ao outro, né? Porque eu estou sujo aqui, ela está suja ali, o outro filho está sujo acolá, ninguém se confronta. Ninguém chega, ó, você está sujo, hein? A outra, você também está sujo. Minha mãe, ela dizia que era o sujo falando do mal lavado. Né? Essa expressão, o sujo falando do mal lavado. E é interessante que Jesus disse uma coisa aqui, ó. No versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus disse de lavar os pés aqui? Os pés, irmão, na Bíblia fala de conduta. Pés fala de conduta, de como nos conduzimos, indo e vindo, no nosso dia a dia. E muitas vezes a nossa conduta, lá fora, afeta a nossa casa aqui dentro. Então nós precisamos desse lugar. Não é o lugar onde vamos nos limpar, vamos nos purificar. Eu me lembro, isso já tem tantos anos, terminamos uma aula do seminário, isso lá nos anos 70, viu? Nos anos 70. E terminamos uma aula de seminário, e eu me lembro que alguns alunos falaram assim, poxa, a gente podia ir para a casa de fulano orar um pouco. Falei, vamos embora, e foram lá. Eu me lembro disso como nunca. Chegamos lá na casa, não sei de quem, não me lembro agora, eu lembro do fato. E aí, começamos a orar. Aí sentou todo mundo olhando para a cara do outro. Aí, vamos louvar o Senhor, né? Reunimos-nos aqui para glorificar o teu nome. Aí acabou o louvor. Vamos orar. Aí estão orando. Aí cada um ajoelhou. E eu percebi, irmão, que aquela oração não ia virar nada. Um falava assim, amém. O outro, aleluia. Louvado seja o teu nome. O outro, glória a Deus. Eu falei, esse negócio não vai virar nada. Eu falei, gente, show. Para aí. Esse negócio não vai virar nada, não. Vamos fazer o seguinte. Você vai orar no banheiro. Você vai orar no quarto. Você vai para a varanda. Você vai não sei para onde. Espalhamos o grupo. Agora, onde você estiver, abre o coração, chora, fala, pede perdão. Vamos embora. Vamos abrir o coração diante de Deus. Cada um procurou um canto da casa, afastou-se um do outro. Aí, afastado, não fica mais fácil você se limpar? Hein? Como é que é o banheiro da casa? É um compartimento que tem uma porta, normalmente tem um trinco ou uma chave, né? Aí a pessoa entra e se tranca para ele fazer a sua purificação. Normalmente, talvez você tenha vergonha de chegar e de orar os seus pecados na frente do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, os filhos orar na frente dos pais. É por isso que nós temos que ter esse lugar, para a gente poder abrir o nosso coração diante de Deus. E só para encerrar, que uma médica quer falar, ela tem que falar que é uma bênção. Quero falar do banheiro. Pois é, vai falar do banheiro. O banheiro tem que ter o quê? Um azulejo? Então veja bem, quando terminou aquele momento de oração daquele grupo, não sei se meia hora, 40 minutos, eu não lembro, terminou, irmão, que nós nos ajuntamos na sala de novo, estava todo mundo com a lágrima nos olhos, todo mundo de cara lavada. E aí, pessoal, poxa, aí, botei meu coração diante de Deus, aí lavei minha alma. Cada um no seu canto, todo mundo lavou, todo mundo se purificou e saímos dali abençoados. Eu queria falar ainda sobre o banheiro, que o Roberto falou, e é isso mesmo. Banheiro é lugar de privacidade, irmão, de intimidade. São poucas as pessoas que gostam de ficar no banheiro com outra pessoa, pouquíssimas. Eu mesma não gosto. Banheiro é lugar para eu entrar e acabou. Então a limpeza e a purificação espiritual é nós e Deus. Outra coisa, quando você vai para o banheiro, você não lava só o seu pé, você se desnuda completamente, né? E você até faz alguns exames que são necessários, você olha o seu corpo para ver se tem caroço, para ver se tem mancha, porque no banheiro tem um espelho para a gente ver isso, né? Então, até para você fazer um autoexame, você precisa de privacidade. Assim também é nós e a palavra de Deus.
O banheiro para nós é como a palavra de Deus entrando na nossa vida, irmão. Quando a gente vai lendo, que ela vai tocando naquelas áreas da nossa vida que doem, que é difícil. Você quer ver coisa ruim? É você ler Marcos 11, 25. A Bíblia diz ali, vós, quando estiverdes orando, perdoai. Dá vontade de arrancar aquele perdoai? Não era para ficar só quando estiveres orando e pronto, mas não, tem o perdoai no meio. Você olha para aquilo e lembra de quem? De quem você não consegue perdoar. Não é? Então você tem que se desnudar, você tem que se mostrar, porque na sala eu estou vestida, na cozinha eu estou vestida, mas no banheiro não, eu fecho a porta e sou eu mesma, como eu nasci, eu e o meu Criador. Então nós temos que aprender que na nossa casa espiritual, nós precisamos de limpeza completa. Cabelo, tudo, aquele banho maravilhoso, que tem dia que a gente sai e fala assim, tomei um banho de noiva, né? Ou tomei um banho de noivo. É esse banho que a gente tem que permitir que a palavra de Deus e que o Espírito Santo faça na nossa vida. Porque não dá para ser família, não dá para ser pai de família e provedor, não dá para ser uma mãe de família se não houver intimidade, se não houver limpeza, se não houver a intimidade que o crente precisa com Deus. E é aí que a família cresce. Muito bem, nós temos que encerrar. Então está faltando o quê? O quarto. Não é? O quarto, irmãos, fala de quem? É lugar de descanso, não é? É lugar também de intimidade do casal. De televisão. Não. Televisão não? Não. Olha, triste o casal que tem televisão no quarto, irmão. Não. Quarto é para 3 coisas. Para orar, para conversar, não, para orar, para descansar, para dormir e para namorar. Televisão não cabe aí. Pois é. Na minha casa tem televisão na sala, tem televisão no quarto de hóspede. Quem se hospedar na minha casa tem uma televisão para ver. Mas o meu quarto não tem televisão. Quando eu entro lá dentro, somos eu e ele. Ou para orar, ou para dormir, ou para namorar. E tem lá pelo menos uns 3 livros. 2 para ela ler, mais 2 meu, que a gente tem costume de ler nos pedaços. Aí uma noite pega um livro e lê um pedaço, outra noite leva outro livro e lê outro pedaço. E assim vamos lendo. Não pode parar de ler, não é? Nós perdemos um tempo precioso, irmãos, por causa da televisão. Ela não acrescenta nada na nossa vida conjugal. Agora, quarto é lugar de agradar um ao outro. Quarto é lugar de alegria, lugar de intimidade. É lugar da gente dar carinho e receber carinho. Isso. Não somente aquele carinho que a gente dá para os filhos, né? Porque os filhos também precisam de carinho, os filhos também precisam receber o nosso amor, os nossos beijos, o nosso abraço. Nós temos 2 netos americanos, e eles são, por natureza, né, do americano, são mais secos, né? E quando meu neto era menor, eu beijava ele, abraçava, ele dizia assim, por que você beija tanto? E eu dizia, porque eu amo você demais, eu vou ficar longe de você, eu preciso beijar você. E hoje ele tem 14 anos e ele entende. Quando ele veio ao Brasil, ele veio com 12. E eu disse para ele, olha meu filho, o Brasil é diferente do país que você nasceu. Lá no Brasil todo mundo abraça, todo mundo agarra, todo mundo vai beijar sua cara, seu pescoço, porque lá em Nova Holanda eles beijam muito o nosso pescoço. Eu quase morro, mas elas beijam o nosso pescoço, né? Aqui beija muito o rosto, então você se prepare, não fique longe de ninguém. E eu ficava vendo ele, porque é nosso neto, todo mundo, ai meu Deus, o neto do pastor. E ele ficava quietinho assim, recebendo, sabe? Tem que aprender. Os nossos filhos e nós temos que ter essa comunhão, irmão. Você já disse para o seu filho que você ama ele, de paixão mesmo? Para sua filha? Eu não fui criada assim, não. Minha mãe só me dava um abraço, michuruca, no dia do meu aniversário. Minha mãe é aquela mineira fechada, mal-humorada, sabe? Só me dava um abraço no dia do meu aniversário.
Mas olha, eu depois que tive as minhas filhas, eu me derreti, eu amo, eu sou apaixonada e falo isso. Então, se os filhos precisam, quanto mais o marido e a esposa dentro do quarto. Esse é o nosso momento. Quer falar sobre o quarto? Quero fechar o quarto. Não, depois do... Saiu muito bem, tá certo. Nós temos que fechar com esse quarto, né, irmão? Não, depois do quarto tem outro que a gente tem que orar por ele. Nós precisamos, né, entender que o quarto também fala de quê? De intimidades, né? É lugar de intimidade. É onde o casal desfruta de comunhão um com o outro. E às vezes a pessoa imagina, né, que o quarto é um lugar apenas para descansar, um lugar para relaxar. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 9. Abra sua Bíblia aí. Estamos falando de família, estamos falando de casa, não é? E estamos no quarto. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Já achou o livro de Eclesiastes? É antes de Cantares, depois de Provérbios, 12 capítulos apenas. Diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. A irmã Beth, ela diz que gosta muito desse versículo, não é verdade? Porque é um mandamento. Ele aí está no imperativo, não é? Goza a vida, goza tu, goza você, não é? A vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, da tua juventude, do teu tempo de vida. E nós precisamos, irmãos, como família, entender isso. Às vezes a gente tem tempo, né, ou nos ocupamos com tantas coisas e desprezamos esse momento de gozar a vida com aquela pessoa com quem nós amamos, a quem Deus nos uniu. E aí nos ocupamos, enfim, permitimos que outras coisas tomem esse tempo aí. E o quarto torna-se um lugar enfadonho, chato, não é? Apenas para dormir uma noite mal dormida, um lugar esquisito, sem graça. Por quê? Porque não permitimos esse tempo que Deus nos dá. A Bíblia diz, os quais Deus te deu. É um tempo que Deus nos dá. Segundo as companhias que vendem colchão aí, essas empresas de colchões, não é? 1/3 da nossa vida a gente passa o quê? Dormindo. Não é? E geralmente dormimos aonde? No quarto. Então faça do seu quarto o melhor lugar possível. O lugar de oração, o lugar de comunhão, não é? Um lugar de descanso, um lugar de intimidade. Porque você e sua esposa precisam disso. Vocês precisam disso. Desse tempo juntos. Porque somos homem, mulher, somos família. E às vezes desprezamos. Achamos que isso não tem nada a ver. E tem. Tem tudo a ver. Porque se a nossa casa material não estiver bem, afeta a nossa casa o quê? Espiritual. Se as coisas não vão bem no quarto, não vão bem na sala, não vão bem na cozinha, não vai bem no banheiro, não vai bem em lugar nenhum, e quando chega na igreja está tudo desarrumado. Não é? Porque o que é a igreja? É a grande família de Deus. Diga. Eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque esse versículo ele me fala de alegria. Gozar a vida é você ser feliz com a pessoa que você ama. Esse versículo me fala de lazer. Esse versículo me fala de criatividade. Esse versículo me fala aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher casada cuida em como agradar o seu marido. E o homem casado cuida em como agradar a sua esposa. Então esse versículo me fala de dias alegres, de dias felizes. Sabe, Roberto me fez uma surpresa no sábado, meu aniversário começou sábado, né? E ele, depois de sair, resolver tanta coisa em congregação, ele trouxe um lanche, não foi? E depois, junto com o meu presente,
E o lanche, eu estava em casa resolvendo várias coisas. Ele trouxe uma coisa que me surpreendeu. Ele trouxe um DVD do André, como é que é o nome dele? Não é André Valadão, não, irmão. André, aquele cantor cego italiano, Bocelli. Gente, que é aquilo? Que coisa linda, que momento maravilhoso. Aquilo ali na Itália, escutando aquelas músicas maravilhosas. Gente, isso é gozar a vida. A gente também, como crente, a gente tem valores, tem coisas que a gente pode participar, que a gente pode conhecer, sabe? E a gente fica tão vedado. A Bíblia diz que tudo me é lícito, só que nem tudo me convém. Então o nem tudo está fora, mas gozar a vida é sair junto, é trazer uma rosa, é trazer um cartão bonito, é escrever uma carta, sabe? É elogiar aquele feijão maravilhoso que essa mulher faz todo dia e você não elogia, sabia? Elogiar a torta da irmã Sandra, que ela fez esse final de semana, mais gostosa do que a torta da Dinorma. Pelo amor de Deus, que coisa boa aquela torta, sabe? Isso é gozar a vida, porque a Bíblia diz, Márcio, que esta é a tua porção nessa terra. Não está falando de céu, não. Céu é outra coisa, sabe? A porção. Olha, eu fico vendo, vocês já devem ter visto ali na saída, na descida 1A da linha amarela, um homem e uma mulher que vendem flores ali. Eu morei 10 anos e pouco ali, já moro mais 5 aqui. Então eu devo ter uns 16 anos, né, de Jacarepaguá. Que aquele homem, ele vende uma rosinha e ela também. Os dois sustentam a casa vendendo aquela rosa. Você sabe o que eu fico pensando? A cara da mulher que aquela rosa chega em casa. Isso é gozar a vida. Uma rosinha custa no máximo R$5. Você parou no sinal, puxa os R$5. Eu fico imaginando quantos casamentos aquele emprego daquele homem abençoa. Isso é gozar a vida. Não precisa gastar muito dinheiro, mas tem que ter criatividade para viver bem. Porque tem gente que quer uma vida de intimidade boa no sexo, mas não trabalha para isso. Não levanta a esposa, ela não apoia o esposo, não tem durante o dia um tempo bom, gostoso, um telefonema, eu te amo, estou com saudade de você, chega logo em casa. Isso faz com que o casal queira se ver. Eu lembro uma vez a minha filha ligou para mim no princípio do casamento, e eu estava até fora do Brasil, e ela disse: mãe, a situação está tão difícil aqui em casa, mãe, hoje só tem salsicha. Aí eu olhei para ela e falei: tem um dinheirinho para comprar um pãozinho? Ela disse: tem. Então faz a noite do cachorro quente, meu amor. A gente não tem que viver de tristeza. Faz a noite do cachorro quente, bota a mesa e fala: hoje é a noite do cachorro quente. Escreve alguma coisa e se alegre. Porque não é por causa de salsicha que eu vou ficar triste. Não é porque hoje só tem ovo que eu vou ficar triste. Se eu sei que amanhã Deus tem muito mais para nós. Agora depende muito de mim e de você. Gozar a vida é tirar a alegria das coisas boas. É ser positivo e transmitir essa positividade para a sua companheira. E aí, eu te garanto, o seu quarto vai ser sempre um lugar de festa, um lugar muito alegre. Eu creio nisso. Amém?